O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. 2 Reis 6, verso 8. Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem, afinal, é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto tu dizes no secreto dos teus aposentos, diante do que o rei determinou, e de ver de onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Jeová, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim: ó Yahvé, rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segue-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrarem em Samaria, Eliseu orou: Yahvé, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: não, porventura costumas tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu senhor. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete. Depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Amém, irmãos? Pode sentar. Tem coisas que só o nosso Deus faz, né? Tem coisas que só Jesus faz. Imagina um negócio desse tão poderoso, que você lê e você está vendo. Você sabe que é real. Até mesmo porque o Deus que fez essa operação você conhece muito bem. Você tem caminhado com Ele. Porque se eu perguntasse nesta hora onde está Jesus, nenhum de nós diria está no céu. Isso é para aqueles que têm um Deus distante. Mas nós não. Onde está Jesus? Ele está no meio do seu povo. Ele passeia no meio do candeeiro de ouro.
Ele prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Sabemos que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Não volta atrás, não engana, não é mentiroso. Esse Deus é a verdade encarnada, é a verdade em pessoa, a verdade imortal. Então, esse texto nos reporta alguns detalhes, irmãos, bem impressionante, bem intrigante. Um deles é o que eu chamo a atenção da igreja. Irmão, esse Deus é o nosso Deus. Você não pode nunca olhar para uma história bíblica e ver uma operação tão tremenda de Deus e você não conseguir se entrelaçar, se homogeneizar, não sei se a palavra é essa, tornar uma mistura única com esse Deus. Você tem que conseguir isso. Isso é a questão de sobrevivência no top da espiritualidade. Tem uma pregação que sempre me vem à memória, que aqui eu não lembro que pregação é essa, em que eu disse assim: Jesus ressuscitou? Claro que ressuscitou, porque quando ele ressuscitou, eu estava na porta do túmulo. O que é isso? É que tendo eu ouvido e lido que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, a minha fé vai nisso, eu acredito nisso de tal ponto que eu me sinto um testemunha ocular. Testemunha ocular é aquele que viu. Porque, veja bem, você só pode apostar a vida naquilo que você viu. Você vai apostar a vida no que te contaram, no que te disseram? Não, eu aposto a vida que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, porque isso para mim é mais do que eu se eu tivesse visto. Isso é uma convicção muito grande que tem dentro de mim, a ponto de nós estarmos aqui apostando a vida nisso, sofrendo as humilhações do mundo e esperando que o calendário corra, voe, para que nós deixemos esse tabernáculo e desfrutemos daquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Nos últimos dias, eu já pensava muito no céu, mas nos últimos dias tem vindo à minha memória, né? Não é tipo parar para pensar, mas tem vindo à minha memória quão maravilhoso é o céu. Imagina a maior alegria que você já teve nessa terra. Imagina o maior gozo, o maior prazer, a maior satisfação que você já teve nessa terra. Não se compara com a glória que em ti há de ser revelada. O que está por vir é muito tremendo, tanto que a seleção é duríssima, porque o que vamos herdar é algo que Paulo diz assim: eu vi coisas que ao homem não é lícito falar. Ora, não era lícito falar porque era uma vergonha, era uma mentira, era uma safadeza. Não, ao homem não é lícito falar. O que será que esse homem viu de tão extraordinário, tão maravilhoso, que ele falou assim: não dá para falar, não é lícito mencionar aquelas coisas. Eu imagino que ele não encontrou palavras de forma alguma. Não é lícito falar o que ele viu, que diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Esse é um detalhe, irmão. Esse é o mesmo Deus, esse é o céu que nós vamos, e essa é a nossa esperança, é a nossa certeza. Portanto, o que vai acontecer daqui a meia hora? O que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a um dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, enquanto nós estivermos sobre essa... Não interessa nada, interessa que eu estou numa estrada e ela é gloriosa. E é isso que você tem que fazer. Vença tudo que tenta te sufocar, tudo que tenta te entristecer. Irmão, claro que tem coisas que vêm que, poxa, te pega, você não queria que aquilo fosse daquela maneira, mas sempre que alguma coisa te entristecer,
vira os olhos para a cruz de Cristo. Você vai superar tudo. Eu sei que tem muita gente aqui que tem tristeza. O filho não quer saber do evangelho, a esposa não quer saber, ou é o marido, e você sabe que só existe esse caminho. Você não quer uma pessoa ardendo no inferno toda a sua, para sempre, né? Que a salvação e a condenação ambos são eternos, nós nunca deixaremos de existir. Você não quer isso, mas irmão, quando você olha para a cruz de Cristo, vai lá e abraça ela, e deixa o sangue de Jesus cair sobre ti, até isso você supera. Afinal de contas, não está escrito, eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima? E não é só quando entrarmos no céu, não. Aqui Jesus já tem enxugado dos nossos olhos muitas lágrimas. Muitas coisas que você tem suportado, outros sem Jesus têm se suicidado, têm desistido da vida, têm caído na bebedice, têm morrido de cirrose. E você está firme, sabe por quê? Porque Ele te deu a graça, Ele enxugou dos seus olhos toda lágrima. Esse é fato. Naquilo que você tem sido vencedor, outros têm sido derrotados. Na luta que você está de pé, muitos já foram massacrados, destruídos. Olha para a cruz de Cristo, como diz Paulo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Outra coisa que eu acho aqui intrigante, esse Deus que nós temos, que é o Deus de Eliseu, que Eliseu é um profeta, e lá tem o rei de Israel, tudo que alguém de outra nação, os sírios, tramavam, Deus vai e usa Eliseu. Se não tivesse Eliseu, Deus daria um sonho ao rei. Se não tivesse um rei para sonhar, ele mandaria um anjo falar, que nem mandou falar com Maria, que nem mandou falar com Zacarias. O fato é que o nosso Deus tem todo o recurso, quando nós não temos nenhum. Então o que nós temos que fazer? Seguir direção desse Deus, não é se precipitar com nada. Lá tem, os sírios tramaram, aí vem Deus, fala com Eliseu, Eliseu manda o recado para o rei de Israel, não desce a tal lugar não, porque os sírios estão querendo uma cilada, eles estão doidos para acabar contigo. É mesmo? Eles querem me matar? O que eu faço? Manda tuas tropas, faz qualquer coisa, manda as tuas tropas lá, bloqueia o caminho deles, faz qualquer coisa, eles não chegarão até você. E a Bíblia diz que isso não se deu por uma vez, nem duas. Lembra que nós lemos aqui? Não aconteceu isso uma vez, nem duas vezes. O que o escritor está querendo dizer? Que isso foram muitas vezes. Não importa quantas vezes o inimigo arme cilada contra ti, tantas quantas vezes forem, o teu Deus é capaz de te livrar. Ele que livra o teu pé do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele que te faz andar altaneiramente, escreve os salmos e o profeta Abacuque. Operando Deus, a porta que ele abre e a que ele fecha. É isso aí, irmão. Mas você tem que viver isso. Não deixe as narrativas bíblicas serem apenas história na tua vida. Eu conheço todas as histórias da Bíblia. Conhecer não interessa. É melhor conhecer apenas uma e viver essa uma. Porque conhecer tudo, mas não viver nada é besteira. Quando eu conheci as histórias bíblicas, eu comecei a suplicar: Deus, reputa a minha vida para o teu serviço. Eu creio nisso. Deus, tu tem tanto poder, eu estou vendo que tu tem tanto poder na Bíblia, que tu és capaz de transformar esse covarde aqui em alguma coisa. E você, irmão, tem entendido quão grandioso é Deus? Você tem entendido essa grandeza? O que você tem feito da vida? Qualquer coisinha te derruba? Quantas coisas você tem que tentou se libertar e até hoje é escravo? Você não conhece Deus. Quem conhece Deus é livre. Quem conhece Jesus é livre.
Porque um dos títulos de Jesus Cristo é libertador. Se você ainda tem coisas na tua vida que te escravizam, você não conhece Jesus. O Senhor, que é libertador, ainda não está reinando sobre a tua vida. Ah, Jesus me liberta. Não, balela. Tem coisa que é você, como ser humano inteligente, que tem que largar. Ou vai ficar de braços cruzados diante da porta esperando ela abrir? O que ele falou? Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Não é isso? Não é assim? Clamar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não, Deus fará nada, meu irmão. Quem faz sou eu. Eu tenho vontade, eu conheço a palavra. Ah, mas não chegou o teu tempo, não interessa, eu vou meter o pé na porta até ela abrir. Eu quero Deus. Ah, tem que esperar a hora de Deus. Tá, eu vou esperar a hora de Deus cavando. Vou esperar a hora de Deus socando a porta. É assim que eu vou esperar a hora de Deus. Tu sabe que hora a porta vai abrir? Não sabe, então bate. Tem que clamar, tem que ter vontade. Nós estamos falando de um Deus, aqui essa história de milhares de anos, mas é o mesmo Deus que exatamente nesta hora está em nosso meio. É o mesmo. Ou será que você precisa ver carros, carruagens, cavalos e cavaleiros de fogo aqui ao redor para saber que é o mesmo Deus? Ah, tu precisa ver? Então tu verás. Tu verás que aqui tem carros, carruagens, cavalos e cavaleiros de fogo. Tu verás. Segue a direção. Não se precipita com nada, porque Deus falará, Deus te livrará, não importa as armadilhas. Ou seja, ninguém, o que isso aqui está dizendo para a gente? Ninguém arma para o meu povo. Não existe, mandou para lá uma tropa imensa, os sírios mandaram uma tropa imensa para tal lugar, não adiantou de nada, saíram frustrados. Aí o homem lá diz assim, não é possível, chama o capitão, chama o general, chama quem quiser. Quem dos nossos é contra nós que está pelejando pelo rei de Israel? Tem espião em nosso meio. O homem falou, não, meu senhor, não tem espião não. Tem lá em Israel é um profeta. Aqui nós temos 8 dentro da geração Jesus Cristo. Se Deus consegue falar tanto por um, quanto que Ele pode falar por 8? Nós temos profeta nessa terra. Deus tem falado pela boca de homens e tem gente que tem ignorado que a palavra é do Senhor. Não, que aquele irmão não vou muito com ele não. Se for uma mula bradando, tu tem que te curvar. Porque Deus não está preocupado com quem tu vai com a cara ou deixa de ir. Ele não tem satisfações a te dar por onde Ele vai falar. Desde quando um Deus tremendo tem satisfações a dar a algum servo? Então, meu irmão, essa é a realidade. Deus dá a direção. Quando você tem que ir ou quando os inimigos vêm contra ti. A direção, na verdade, já está predita. Os inimigos virão por um caminho, mas vai fugir por 7. Você tem que viver essa realidade tremenda, gloriosa. Não ter medo de nada. Às vezes algumas pessoas perguntam, não, estou com medo. Está com medo? Porque tu não pertence à geração Jesus Cristo. Não, pastor, eu estou há 5 anos frequentando o ministério, e daí? Não é porque a minha cachorra mora dentro da minha casa que ela vai herdar o reino de Deus. Tem que falar claro, né, irmão? Tem que falar claro, para te ofender, para te sacudir, para tu acordar. Geração Jesus Cristo tem um caráter. E o caráter aqui é de retroceder nunca e render-se jamais. Esse é o caráter.
Não, porque os traficantes estão me ameaçando. É mesmo, leva o meu nome para eles, manda ele vir bater na minha porta. Ou o Deus de Eliseu morreu, é um desgraçado maldito que está sepultado. O teu Deus vive, então põe ele à prova. Cadê a tua fé? Onde está a tua fé no Deus de Eliseu? Onde está a tua fé em Jesus Cristo que demonstrou poder sobre a morte? Onde está a tua fé? Tinha uns vagabundinhos que iam sempre lá no trailer do irmão Paulo Sérgio. Depois que um caiu morto lá, que a arma falhou, apertou a arma para matar o filho do irmão Paulo Sérgio. Depois que a arma falhou e ele caiu morto, nunca mais ninguém foi. Esse é o nosso Deus. Tem as chaves da morte e do inferno, da vida e também condena a morte. Ele é Senhor, é absoluto, é Rei de todo o universo, de toda a glória. Mas não brinca com o nome dele. Tira o nome dele do teu peito e põe na tua história. Eita Deus verdadeiro, Ele está em nosso meio. E está fortalecendo os fortes. É muita força. É uma nova dispensação de força. Mas é para os fortes. Porque quem tem, ser-lhe-á dado. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque Deus não é escravo para bradar a vida inteira. Vem o profeta, não passa em tal lugar. Tá bom, não vou passar. O que eu faço? Manda a tropa, sei lá que papo eles tiveram, ele resolveu mandar a tropa, tá bom. Outra coisa, irmão. Você é servo de Deus? Você é servo de Deus? Se você é servo de Deus, a tua fama ecoa a algum lugar. Quem dos nossos é pelo rei de Israel? Não, meu senhor. Lá na Síria, hein? Lá na Síria. Não, lá em Israel tem um profeta. Tem muita gente querendo aparecer, meu irmão. Mas o que tem que aparecer é o poder de Deus na tua vida. Não é você. Seja um João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Você tem que ter esse caráter, essa personalidade. João Batista está nas margens do Rio Jordão, no meio do deserto. Mas a Bíblia diz que, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra veio a João Batista no deserto. E porque a palavra está com João Batista no deserto, o que Deus faz? Deus pega toda a circunvizinhança e diz que todo mundo de todas as cidades iam lá ver aquele homem gritando no deserto. Tem gente que, não, porque eu tenho ministério, tem porcaria nenhuma. Eu nunca disse que tinha ministério. E quem quer negar isso? Quem quer botar a prova? Não preciso dar testemunho de mim mesmo, porque os céus bradam e dão testemunho de quem ele quiser, meu irmão. Todo mundo ia ter com João Batista. Por quê? Porque a unção e a palavra estava com ele. Se você tem a unção e a palavra, meu irmão, tem um detalhe: Deus manda chegarem até você. Seja quem quer que for, em qualquer situação. O general lá dos sírios reconheceu: não, tem um profeta lá em Samaria. Lá na Síria reconheceram? A fama de Eliseu atravessou as fronteiras. Mas tem um detalhe. Algumas versões, não me recordo como foi lida essa daqui. Algumas versões dizem: não, meu senhor, não tem traidor em nosso meio. É que lá em Samaria existe um profeta. Quando se fala de profeta, meu irmão, vou te dizer uma coisa: o homem sumiu,
quem aparece é Deus. A versão, uma que eu tinha, não dizia, lá tem um homem chamado Eliseu, e ele isso, ele aquilo outro. Não, a versão dizia, tem um profeta. Sabe que o teu ministério é mais importante que o teu nome? Sabes tu que para Deus o teu ministério que Ele te deu é mais importante que o teu nomezinho? Teu nome não presta para nada, teu nome será extinto. Quem te deu esse nome foi teu pai e tua mãe. Mas Deus tem um novo nome numa pedra branca para você por toda a eternidade. Esse lá vai ser galardoado. Outro detalhe aqui, meu irmão, que essa fama de Eliseu estava em toda a nação. Em toda a nação, porque tu sabe, né? Primeiro as coisas giram no meio do povo, para chegar ao comando, para chegar aos generais, para chegar aos militares da época. Ela primeiro dominou toda a nação. Os muitos fracassos das tropas sírias já estava sendo comentado no meio de toda a população. Todo mundo já dizia, não, é o profeta Eliseu, é o profeta lá de Samaria, é um profeta que tem em Israel, é um cara tal, não sei o que. Então vamos lá, vamos buscar esse cara. Vejam onde ele está. Descobriram, porque era fácil descobrir onde ele estava, porque é fácil saber onde você está. Você não é o sal da terra? Você não é a luz do mundo? Você não é uma cidade edificada sobre um monte? Então é fácil saberem onde você está. Jesus falou, eu acendo a lamparina para colocar no velador e não debaixo da cama. Então é fácil saberem aonde você está. Jesus te disse para assim, aquilo que eu te digo no pé do ouvido, apregoai aos telhados. Já tu vai subir, vai para os telhados, então é fácil saber aonde você está. Quando não te descobrem, é porque você não está cumprindo o seu papel predito na Escritura. Não, no meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente, não, porque... Não, sabe como é, né? Sabe como é, Jesus sabe como é. Quando o sal se torna insípido, para nada mais presta a não ser lançado fora aí, pisado pelos homens. Jesus sabe como é, todo mundo sabe como é. Todo mundo conhece o final de um homem que sentou à mesa com Jesus, mas acabou na ponta de uma corda. Todo mundo sabe. Como você está vendo, meu irmão, nós não estamos tocando marcha nupcial. Nós estamos tocando cantigas de amor. Portanto, cuidado com que mentalidade você entra nesse lugar, para que você não se autodestrua. Nessa noite, tem gente aqui dentro que não faz parte da geração Jesus Cristo. Nessa noite tem gente aqui dentro que não faz parte da geração Jesus Cristo. Está se iludindo, está pensando que o Deus aqui é palhaço, mas pode esperar que o julgamento comece exatamente aqui dentro. É por isso que ele te manteve aqui dentro. Não é isso que Pedro diz? O julgamento do Senhor começa pela sua própria casa. Ele vai pegar primeiro os que estão aqui dentro, depois ele parte lá para o mundo. Uma coisa eu posso apostar minha vida, de todas as boas palavras que o Senhor falara, a casa de Tupirani, tudo se cumpriu, nenhuma caiu por terra. Tem gente aqui que teve todas as oportunidades de se curvar a um Deus vivo, mas o seu orgulho maldito não deixou. Nem as bolotas dos porcos tu comerás, nem elas tu comerás.
descobrirás que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Porque a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Olha o símbolo da igreja. Alguém pagou alto preço para esse ministério ser o que hoje é, essa palavra clara, limpa, cristalina, essa unção, esse poder. O milagre que tem acontecido na tua vida, as libertações e a cura, não vieram de graça, não. Alguém pagou o preço. Quando Eliseu está cercado, tem lá um rapaz. Senhor, olha lá. Senhor, abre os olhos dele. Quando o homem olhou, um exército imenso de fogo. E aí os sírios começam a descer a colina, vir em direção à casa, a choupana de Eliseu. E Eliseu diz assim: ei, quem vocês estão buscando? Esse não é o lugar. Aqui não é o que vocês querem. Senhor, cega todo mundo, eu vou mostrar para vocês. Vem cá, me sigam aí, ó. Vai seguindo o som da minha voz com os seus cavalos, todo mundo cego. Quando o rei de Israel vê, feri-los-ei, meu pai. Não, você costuma, essa versão aqui diz, você costuma fazer isso? Com aqueles que você domina? É isso que você costuma fazer? Não, bota comida para eles. Senhor, abre os olhos dele, tá? Bota comida para eles, bota água. Dá um banquete para eles, mas eles vão se fortalecer e vão voltar com uma tropa 10 vezes maior. Não interessa o quanto eles se fortifiquem, o quanto eles aumentem as suas tropas, eles nunca poderão ser maior que o Espírito de Deus que habita no homem. Não interessa quantas vezes eles voltem, tantas quantas serão derrotadas, podem vir por um caminho e sempre fugirão por 7. Mas eles no futuro vão se levantar contra Israel, vão querer vir, mas se Israel continuar tendo Deus, os seus profetas, como diz a Escritura, crê no Senhor e sereis salvos, crê nos vossos profetas e prosperareis. Se vós seguirdes a palavra, não interessa os gigantes inimigos, porque sempre seremos maiores que eles, ainda que em menor estatura. Nosso exército sempre será o mais poderoso, ainda que em menor número. Nossas armas serão sempre as mais estrondosas, ainda que sejam invisíveis. Põe banquete para eles. E eles ficaram impressionados. Pelo menos aqueles que participaram do banquete nunca mais voltaram em Israel. Antes de Deus matar, meu irmão, antes de Deus te matar, meu irmão, Ele primeiro vai te dar um banquete. E o teu banquete se chama Geração Jesus Cristo. Aproveita esse banquete, senão tu vai acabar morto. Depois, no futuro, entrou tropas da Síria e Deus fez o que fez. Deus tem poder, como mostrou com Josué, para mandar pedras do céu. Deus tem, as histórias de guerra de Israel são fantásticas, as estratégias de Deus. Deus uma vez mandou fazer buraco. Faz esse buraco aí. Mas para que esses buracos? Não, porque eu vou encher d'água. Fizeram os buracos. Daqui a pouco, do nada, sob as montanhas, vem descendo água. E os buracos ficaram cheios. Quando os inimigos vêm apontando para massacrar Israel, aí Deus faz nascer o sol, aquele nascer do sol avermelhado. Aí o sol bate naquelas águas, parecem poças imensas de sangue, parecem rios de sangue. Os inimigos ficam desesperados, desbaratinados. Israel vai e acaba com eles, porque eles foram derrotados psicologicamente. Teu Deus derrota até com um som. Senhor, como vai ser? Olha, essa peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Desce contra eles, vocês, quem vai pelejar primeiro? Vocês vão para a guerra, vocês puxam a espada primeiro, vocês vão em direção a eles, mas nessa peleja não tereis que pelejar.
Como vai ser, Senhor? Eu vou meter um espírito neles, e eles vão ouvir um som que não existe, vai ser um som só dentro da cabeça deles. Eles vão ouvir um som, eles vão ficar desbaratinados, eles vão matar um à espada do outro, vão se ferir, eles vão ser só cadáveres, eu vou acabar com eles, sem vocês moverem uma espada. E ele estaria preocupado com os soldados da Síria, que era um grande exército. Eliseu falou assim: larga eles, dá comida para eles, dá vinho, dá pão, faz um grande banquete para esse exército, porque nós temos duas coisas para dizer para eles. Temante canta lavassuricantos. Nós temos para dizer para todas as nações que não precisamos de nada de ninguém, não precisamos de pão de ninguém, em nosso meio tem fartura, pode servir esse exército. Outra coisa que nós temos para dizer para eles é que o nosso Deus não tem medo de adversário, não reconhece inimigos. Então, meu irmão, esse é o teu Deus. Esse é o Deus que eu apresento aqui. Porque quando você entrou aqui, você não tinha Deus. Ou por acaso quem vem da Deus e Amor traz Deus? O Deus da Deus e Amor é uma vagabunda, que eles chamam de Jesus, deve ser uma prostituta, que eles deram o nome de Jesus. Ou será que quem vem da política das Assembleias de Deus tem Deus? O Deus das Assembleias de Deus deve ser uma vadia prostituída. Ou dos batistas, dos batistas tem Deus. Eu nunca vi quem é capacho de bode da maçonaria ter Deus, eu nunca vi isso. Na Universal tem Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Foi o teu desejo pelo Deus verdadeiro que te trouxe diante desse púlpito aqui. Porque se você tivesse encontrado Ele em outro lugar, não precisaria hoje estar aqui. Só existe um lugar que tem o Deus verdadeiro, e esse lugar se chama Geração Jesus Cristo, meu irmão. E acredite, quando Deus levanta alguém, quando Deus envia alguém, é uma palavra como foi dita a Ezequiel. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta diante de vós. Eu quero, antes de terminar essa pregação, eu quero dizer: Deus, se tu me ouves, se ainda sou teu servo, se tenho crédito diante de ti, Deus, que eu não baixe a sepultura sem primeiro ouvir a notícia que o Romualdo da Universal e aquela classe maldita que com ele está enganando o povo foram comidos vivos de bicho em cima de um leito. Se é que tu me ouves, meu Senhor, que assim seja, pelo sangue de Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão Alexandre. Louvado seja o nosso Deus, que é santo, que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite gloriosa, eu vi uma mulher, e essa mulher, ela tinha a língua muito grande, mas muito grande mesmo. Conforme eu avistava, a língua dela crescia mais e mais. Então eu vi, sem auxílio de nada, não vi anjo, não vi nada, mas vi uma espada cortando, picotando a língua dessa mulher. Aleluia, louvado seja Deus. Mestre, eu tive uma outra visão,
o Espírito Santo me mostrou um grande campo. E nesse campo eu via nós, geração Jesus Cristo, com foices na mão. E essa foice que foi dada a nós, não é para agora. Esse trabalho é para o milênio. Esse trabalho que nós iremos fazer, mas só irá para o milênio aqueles que perseverarem, não vai ser todos. O nosso Deus nos mostrou a igreja, mas tem uma seleção para o milênio. Até aqui, mestre. Aleluia. Ô Marcos, tem algo? Bem, nota aí. A paz, irmãos. Amém. No começo da oração, eu tive uma visão com a irmã Dayana e com o irmão Josimar. Irmã Dayana, eu via você sentada aqui e eu via sair do chão várias raízes e elas te prendiam na cadeira, no teclado. Depois eu vi ela pegar o irmão Josimar também e o prender no teclado, na cadeira. Depois eu vi um anjo, pegou os dois, mesmo com as raízes, e trouxe até a frente do púlpito. E colocou vocês de frente para o púlpito. Depois eu vi um homem descer do céu, falar com o mestre, colocar o mestre do lado direito dele. E esse homem falava com os dois. Ele entregava uma aliança, irmão, para vocês. E ele tinha uma capa sacerdotal, que era para entregar ao irmão Josimar. E ele te deu uma palavra, irmão. Está chegando a sua hora. Depois eu via 2 asas ser colocadas nas suas costas e nas costas do irmão Josimar. E ali essa visão cessava, irmãos. Amém. Mestre, no momento dos louvores, eu vi um mover de curas aqui fora do comum, mestre. Eu vi a igreja se transformar num grande hospital. Eu vi anjos vestidos de médico com um bisturi. Eu vi ele fazendo cirurgias em algumas pessoas. Eu vi traumas serem arrancados. Sucedeu várias coisas aqui no momento do louvor e foi um mover de cura. Pessoas aqui dentro foram curadas nesta noite. Tem uma irmã na Bahia que não é a Jailma nem a Fabíola. Se eu não me engano é Elita. Se não me falha a memória. Eu vi um anjo abrir o abdômen dela nesse mover, enfiar-lhe a mão nela, na altura do seio esquerdo, e tirar um caroço, mestre, do seio esquerdo dessa irmã. Ela é muito parecida com a irmã Jailma, fisicamente, eu não lembro o nome dela, mas foi essa visão que Deus me deu, mestre. E eu vi as vestes dos irmãos aqui dentro, de fora, também serem trocadas na hora do louvor. Tremendo. Quando o senhor falava de instrumento musical, eu vi uma grande caixa ser colocada do lado direito do senhor. Depois eu vi um anjo abrir essa caixa, e ali tinha um baixo, mas era aqueles grandes, eu não sei se o nome é esse, mas era baixo, mas não era um baixo desse habitual, não, era um grande, mestre, aqueles que as pessoas parece que tocam em pé, como se fosse um violoncelo, ser trazido para a igreja, mestre. Amém. Durante a palavra, um grande leão ficou aqui do lado esquerdo do senhor, muito agitado, mestre. Ele estava muito agitado, as garras dele eram garras de ouro. Depois ele descia e andava pela igreja. Ele chegou até você, irmão Eduardo, e ele marcou no seu braço esquerdo com a garra dele. Eu vi chegar a abrir.
Depois, mestre, ele continuou andando em pé. Ele foi em frente a essa senhora que está atrás da irmã Vânia. Olha, irmã, eu vi esse leão, ele urinar no seu rosto. E o que saía da urina dele era ácido. Ele urinou na senhora e eu vi o seu rosto ser desfigurado neste lugar. Amém, aleluia, Deus. Quando o Senhor falava da Iurde e usou a expressão, o Senhor ainda tem o crédito no céu. Eu vi o céu se abrir, mestre, e vários anjos, mais vários anjos descer. Eu vi o anjo da justiça, ele bater com as asas dele de espada, e cada espada foi em cada templo da Universal, cada templo babilônico daquele foi alcançado. E eu via o anjo da justiça, ele veio até aqui, o semblante dele era de muita ira e de muita raiva, mestre. Eu via, o peito dele bufava, ele transpirava de raiva. Olha, uma coisa absurda. Depois eu vi um outro anjo lhe entregar um outro relógio. E esse relógio estava 2023, e nele estava escrito juízo. Alô. Aleluia, Jesus. Irmão Rafael Reis, ainda durante a palavra, eu vi, irmão, 2 caroços crescer, um em cada ombro seu, irmão. Não sei o que significa, também não sei. O Espírito Santo não me deu discernimento, mas foi exatamente o que eu vi durante a palavra. Amém, mestre. Até aqui. Amém. Irmão Romo. Amém. Assim que começou o culto, eu vi essa mão ali, ó, sair, e ela vinha até aqui na frente. Ela saía e ficava aqui na frente, bem no começo, quando o Senhor estava orando. Essa prisão, mestre, é muito importante para Deus. É muito importante. Isso que o Senhor fez, esse preço que o Senhor pagou. Eu vejo um homem caminhando sozinho. Esse homem anda de um lado para o outro. Esse homem é todo branco. Esse homem procura alguém sobre a terra. Ele encontrou o Senhor. Deus está dizendo que o Senhor tem tanto valor para ele. Eu vejo o céu atrás do Senhor. O Senhor é uma porta para o céu. Muitos não vão entender. O Senhor é muito importante para Deus. Atrás do Senhor está o céu. O Senhor é muito importante. Essa prisão abriu algo no espiritual tão grande, diz o Senhor, tão grande. A igreja teria se acabado se não fosse tu, homem, diz o Senhor. Eu te amo. Tu és a minha porta, diz o Senhor dos exércitos. Tu verás o que eu farei com a tua vida, meu diamante, meu homem especial, diz o Senhor. Eu vi 2 espadas muito grandes, uma ficava aqui e outra era entregue para o Senhor.
O discernimento que eu tive é que uma será usada dentro da igreja e outra Deus dará para o Senhor usá-la. Amém. Eu tive uma visão, eu vi uma cachopa de marimbondos, só que ela estava completamente vazia. E eu ouvi uma voz que disse: eu aticei os marimbondos e tirei todos eles da casa, para mostrar a minha glória e o meu poder sobre essa terra. Nenhum marimbondo ficou dentro de casa, porque eu já os tirei de lá. Amém. Quando estávamos louvando o Autor da minha vida, eu vi o templo mexer. Ele tremia, o templo inteiro tremia. Deus trará um mover espiritual tão grande a partir de agora nesse lugar, tão grande, a tal ponto que em pouco tempo Ele expulsará os falsos desse lugar, para não tomarem posse desse mover, diz o Senhor, da geração Jesus Cristo. Quando o Senhor mestre estava falando de aprender um instrumento e que uma pessoa quis ir para o mundo tocar, eu vi uma rede se formar em volta do Senhor. Foi impressionante, eu vi uma rede muito real se formar em volta do Senhor. Bem nesse momento, eu não sei o que é, mas eu vi essa rede era muito forte. Era possível ver o Senhor nessa rede, mas ninguém chegava até o Senhor. Deus diz que o que o Senhor fala, Ele procurou tanto tempo alguém para falar. Eu vejo um homem de branco andar por dentro das igrejas e ficar do lado de homens de terno no púlpito e falar no ouvido deles, e eles engolindo palavras. Eu vejo isso em muitos lugares, mas eu vejo esse homem de branco e ele bota a mão no ombro do Senhor e ele diz: para ti eu não preciso falar, tu és um comigo. Tu pensas como eu, tu falas como eu. Aleluia, Deus. Eu vi no último louvor bolas de fogo voando aqui, ó, por entre a congregação. E essas bolas, elas tinham como se fosse um fio de fogo que saía. Deus vai trazer um juízo muito grande nesse lugar. Muito grande. Muito grande. Essa bola de fogo, ela tira o fio daqui e vai alcançar pessoas longe. Todos os que pisaram nesse lugar e que brincaram com ele sofrerão, diz o Senhor, porque eu começo um grande juízo sobre a minha própria casa. Quando o irmão Altair estava aqui e ele falou sobre a IURD, no momento que ele ia falando, eu vi um grande gigante. E esse gigante andava sobre onde tinha templos da IURD e ele esmagava os templos da IURD. E ele ia andando e o irmão ia falando e ele ia esmagando e destruindo. Alguns ele pisava assim, ó, esmagava com tanta ira, com tanta ira. Amém. Mais alguém tem algo? Quando o irmão Rômulo, mestre, falou das duas espadas, que uma era para ser usada na igreja, irmã Eronilde, eu vi uma grande borracha e uma ampulheta. Eu vi uma ampulheta de tempo na tua frente, e ela estava quase se esgotando.
e uma grande borracha branca, ela começava a apagar você de cima para baixo. Amém, mestre. Eu vi um anjo que descia daqui, ó. Esse anjo tinha as asas dele. Eu não sei como explicar. Eram lindas. As asas dele se moviam assim, ó. Esse anjo era muito grande. E ele tinha uma espada na mão. Essa espada brilhava muito. E ele entregou ela para o Senhor. E na espada, na lâmina, estava escrito: o grito da meia-noite. E ele entregou essa espada para o Senhor. Esse anjo nunca desceu na terra, diz o Senhor. Esse anjo fica diante do trono do Todo-Poderoso. Ele enviou esse anjo aqui essa noite e ele entregou essa espada ao Senhor. Eu vi o Senhor descendo e pegando ela. Amém. Algo mais, os profetas? Não. Senhor amado, Deus vive e poderoso. Não temos palavras para te adorar, Senhor. Não temos palavras para declarar a tua grandeza. Porque tudo que queremos é sermos os teus servos, Deus. Fura a nossa orelha, Deus. Pois é tudo que queremos. E assim nos concede graça, misericórdia. Pois nós conhecemos o desejo do nosso coração, ainda que não conheçamos a nossa própria força ou fraqueza. Mas tu que sabes tudo, sonda, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Bendito seja o teu santo nome. Pois nós somos, ó Deus, e sabemos que certamente somos os teus únicos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém. Vamos em nome de Jesus.